senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Aprova Mais Enem dos Concursos. Eu sou o professor Vitor Hugo, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês em mais essa aula da iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, e mais essa iniciativa da Secretaria de Educação, para garantir que você e tanto mais gente tenha acesso a aulas de qualidade, feitas por professores especializados e preparados, que prepararam com muito carinho essas aulas e esses materiais para você ter uma boa preparação, ter uma boa condição de fazer o seu concurso nacional unificado. Além dessa aula, em que nós continuaremos a tratar sobre atos administrativos, você tem à disposição no QR Code e no link que segue na descrição desse vídeo uma apostila com resumo, fichamento dessa aula e com diversas questões para você treinar, revisar e aplicar esse conteúdo. Então, depois da aula, não deixe de baixar o material e, quando possível, responder as questões para garantir que você vai lembrar de todo esse assunto no decorrer da sua prova. Bom, hoje ainda vamos tratar sobre atos administrativos, porque, como temos visto, é um conteúdo extenso, é um conteúdo amplo, e hoje, portanto, depois de passarmos pelo conceito, pelas características, pelos elementos, pela classificação, pelos tipos e espécies dos atos administrativos, chegou a hora de falar do fim da vida deles, do fim do ciclo. Nós aprendemos como eles nascem, como eles vivem e agora aprenderemos como eles se desfazem, como eles morrem. A aula de hoje trata sobre vícios, a aula de hoje trata sobre defeitos, sobre erros e, eventualmente, como os atos administrativos morrem em razão desses erros ou em razão da sua mera conclusão dos seus efeitos. A gente já falou ao longo das nossas aulas de diversos exemplos que nós vamos resgatar aqui hoje para refrescar a memória de vocês e para deixar fixo como o ato vai se extinguir, como o ato vai acabar na prática. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a extinção, sobre o desfazimento e sobre a sanatória, ou seja, como você resolve um problema em um ato administrativo. Bom, a extinção de um ato, quando a gente fala da criação do ato inicialmente, a criação é quando o ato surge no mundo jurídico. É quando ele é criado, quando o agente público cria o ato, quando ele edita o ato, seja um ato escrito, seja um ato verbal, seja um ato gestual, como é no caso de um agente de polícia no trânsito, que pede que as pessoas parem, que pede que as pessoas andem. E da mesma forma que um ato nasce, um ato pode ser extinto, ele pode deixar de existir no mundo jurídico. Um ato administrativo pode deixar de ser real para o mundo jurídico. Então, é a sua retirada do mundo, deixando de produzir efeitos. Estudaremos, então, algumas espécies de extinção. Se o ato não existe, notadamente, ele não pode mais gerar efeitos. Nós temos a extinção formal ou natural, nós temos a extinção subjetiva. Subjetiva sempre me remete a sujeito. A extinção objetiva, a extinção por manifestação de vontade do particular, que é quando se renuncia ou se recusa os efeitos daquele ato administrativo. E nós temos a extinção por manifestação de vontade da própria administração, quando a própria administração não tem mais vontade na existência daquele ato e ela vai e anula, revoga, caduca o ato administrativo, caça o ato administrativo ou contrapõe o ato administrativo. Nós temos essas 5 espécies de extinção e nós vamos trabalhar hoje um pouquinho cada uma delas. Para a extinção do ato administrativo, nós temos a formal e a natural. O ato administrativo, ele se extingue, ele acaba naturalmente quando ele produz os seus efeitos ou no advento do prazo nele estipulado. Alguns atos administrativos, eles existem e eles são criados para existirem apenas durante um tempo determinado.
E depois desse tempo determinado, que está lá inserido no próprio ato administrativo, ele simplesmente acaba. Temos diversos exemplos que já trabalhamos sobre isso. Por exemplo, um ato que concede férias a um servidor público. O servidor público sabe o dia que ele vai sair de férias, sabe o dia que ele vai voltar das férias. Uma vez que ele volta das férias, aquele ato que o concedeu as férias já não produz mais efeitos. Ele já não existe mais, não tem mais efeito para o mundo jurídico. É um exemplo. Temos outros aqui também. Uma licença de capacitação é extinto no prazo que goza da licença pelo servidor. Você, quando for aprovado no servidor público, como servidor público desse concurso, você será regido pela Lei 8.112, pelo Estatuto dos Servidores Públicos. Você terá direito a algumas licenças, a alguns afastamentos do serviço público para ter alguma capacitação. Eventualmente você tem interesse em fazer um mestrado, em fazer um doutorado, em fazer uma pós-graduação, em fazer um curso de capacitação dentro da própria administração pública, e você terá direito a algumas licenças, observando as regras da administração pública federal, as regras do seu órgão. Depois que você goza dessa licença, ou seja, que você vai, se capacita e volta para a administração, esse ato será extinto, o ato perde o seu efeito. Ele será extinto de forma formal e de forma natural. Independente da sua vontade, independente da vontade da administração pública, ele é extinto porque não faz mais sentido que ele exista para o mundo jurídico. Ele já produziu todos os seus efeitos. Outro exemplo são os atos editados com prazo certo, que são extintos após o término do prazo. Novamente, na aula passada, a gente deu diversos exemplos das licenças. Eventualmente, você pede a licença para fazer alguma obra, por exemplo, que precisa de licença do seu município. Depois que você faz essa obra, notadamente não faz mais sentido essa licença existir para o mundo jurídico, porque ela já cumpriu os seus objetivos, ela já cumpriu os seus efeitos. Então, a extinção formal ou a extinção natural é claramente o desfazimento, é o fim desse ato por razões formais, por razões naturais. Ele simplesmente cumpriu os seus efeitos. Aqui não tem ilegalidade, aqui não tem uma manifestação de vontade do particular ou da administração para extinguir. Ele simplesmente foi extinto porque não tem mais efeitos a produzir. O segundo tipo de extinção dos atos administrativos é a extinção subjetiva. A extinção é a extinção dos efeitos do ato administrativo, que acontece quando desaparece o destinatário ou o sujeito do ato. Ocorre nos atos de caráter personalíssimos ou pessoais intransferíveis. Nesse caso, eu não falo mais, como eu falei inicialmente, de cumprimento de todos os efeitos. Nesse caso, eu falo simplesmente do desaparecimento do destinatário daquele ato administrativo. Ou seja, nesse caso, eu não estou falando de atos gerais, eu estou falando de atos individualizados. Por razões subjetivas, ou seja, sujeito, ele será desfeito. Por exemplo, a extinção subjetiva, o falecimento da pessoa física que a administração pública, através do poder de polícia, havia permitido exercer determinada profissão. Então, a administração pública, por exemplo, autoriza, por meio de uma autarquia, que é um conselho profissional, autoriza uma pessoa a exercer alguma atividade profissional. Autoriza um engenheiro que foi credenciado, autoriza um médico que foi credenciado no Conselho de Medicina a exercer alguma profissão. Esse ato, ele deixa de existir para o mundo jurídico, ele será extinto para o mundo jurídico a partir do momento que a pessoa, infelizmente, falecer. Infelizmente, o único mal irremediável, como diria no Alto da Compadecida, a que todos nós estamos destinados. Um dia deixaremos de existir para o mundo jurídico e todos os atos administrativos individualizados para nós também deixarão de existir. Outro exemplo, uma pessoa que recebe uma aposentadoria. Ela vai receber essa aposentadoria porque algum ato administrativo
determinou o pagamento dessa aposentadoria, sendo pela administração pública, pago essa aposentadoria, esse ato administrativo de concessão da aposentadoria deixará de existir a partir do momento que essa pessoa também deixar de existir para o mundo jurídico, ou seja, a partir do momento do seu óbito. Então, aqui nós temos a extinção por razão do próprio sujeito. O sujeito deixa de existir, o ato deixa de existir. É essa a lógica da extinção subjetiva. Nós temos ainda a extinção objetiva. A extinção objetiva ocorre quando desaparece o objeto na relação jurídica. Aqui eu ainda tenho o sujeito, aqui eu ainda tenho o debate sobre os efeitos, mas aqui o objeto do ato administrativo deixa de existir. Para lembrar o que é objeto, a gente vai voltar lá nos elementos dos atos administrativos. O objeto é o conteúdo principal do ato administrativo. É o que o ato administrativo está tratando, o que ele está criando, o que ele está extinguindo, que direito que ele está dando a alguém ou que direito que ele está extinguindo. Esse é o objeto, é o núcleo, é o conteúdo principal do ato administrativo. Então, por exemplo, a permissão de uso de um terreno de marinha que acabou de ser invadido pelo mar. Nesse caso, independente da vontade da administração, independente da vontade da pessoa beneficiária ou da comunidade beneficiária dessa permissão de uso de um terreno público, houve um evento climático, houve um evento ambiental que desfez o objeto daquele ato administrativo. Esse tipo de concessão existe muito, por exemplo, a comunidades que residem, que ocupam tradicionalmente, os povos e comunidades tradicionais, em áreas públicas, em terrenos de marinha, por exemplo. Terrenos de marinha que são muito comuns em ilhas, em áreas litorâneas, em cidades litorâneas. Em São Luís do Maranhão tem muito, nas capitais do Nordeste temos muitos terrenos de marinha e algumas comunidades que ocupam esses terrenos de marinha, que são terrenos da União, são terrenos de propriedade da União Federal, eles perdem simplesmente seu objeto se eles deixarem de existir daquela forma como foram previstas no ato de permissão, por um avanço do mar. Então, portanto, ele perde seu objeto por uma razão bem objetiva. Objetiva, objeto. Extinto o objeto, extingue-se o ato administrativo. A gente vai vendo como fica fácil o entendimento aqui da extinção. Extinção subjetiva, sujeito. Sujeito deixa de existir, o ato deixa de existir. Extinção objetiva, objeto. O objeto deixa de existir, o ato administrativo deixa de existir. Outro exemplo é a extinção de um ato de permissão de agências bancárias em espaço público, em face do imóvel ter sido objeto de desapropriação. A desapropriação é um instituto jurídico do direito administrativo pela qual o poder público vai e toma para si, como um bem público, um bem que era privado. É um processo de transferência de um bem, de uma propriedade privada para a propriedade da administração pública, seja qual personalidade for. Se for uma personalidade da União, do Estado, do município, de alguma autarquia, de alguma fundação pública. Notadamente, o ato que permite que essa agência use um imóvel, ele vai ser extinto a partir do momento que esse imóvel sofrer desapropriação. Ele perde o objeto. Ele não existe mais o objeto daquela permissão. Temos ainda a extinção por vontade do particular. Nesse caso, nós temos o sujeito, nesse caso, nós ainda temos mantido o objeto, nesse caso, nós ainda temos os efeitos. A razão de desfazimento desse ato administrativo será por vontade do particular. Em duas hipóteses, o ato administrativo pode ser extinto a pedido do próprio interessado. É o que ocorre na renúncia ou na recusa. Atenção aos termos. Renúncia é a extinção do ato administrativo por vontade unilateral
do particular. Por exemplo, a exoneração a pedido do servidor. O servidor não quer mais ocupar aquela função pública, seja um cargo comissionado ou não, e ele pede a exoneração a pedido. Muito comum os cargos comissionados, muito comum as pessoas também pedirem a exoneração, e aí vai no Diário Oficial, exoneração, vírgula, a pedido, vírgula, continua, para determinar que, pela vontade do particular, ele está sendo excluído da administração pública, ele está sendo exonerado. Haverá a vacância do cargo pela vontade do particular. Há ainda a recusa. Por exemplo, é a extinção do ato a pedido do interessado antes dos efeitos. Um exemplo é a recusa do particular em utilizar o bem público objeto de autorização de uso. O particular recebe essa autorização para utilizar o bem público, mas ele recusa utilizá-lo. Portanto, o ato será extinto por vontade do particular. Outro exemplo, eventualmente, você está fazendo um concurso público, é aprovado, recebe um ato de nomeação, mas quando você recebe a nomeação, você já foi aprovado em outro concurso público melhor, que é a vontade sua, que era a sua vontade inicial. Aquele ato de nomeação que você recebeu para um concurso que você não queria assumir, ele será desfeito pela sua vontade, porque você recusou aquele ato administrativo, você recusou o efeito daquele ato administrativo. E nesse caso o ato será extinto por vontade do particular. E por último, nós temos o tipo de extinção por manifestação de vontade da própria administração, independente da vontade do particular, independente do objeto, independente dos efeitos. A administração entende, por alguma razão, que aquele ato deve ser extinto. Então, ele decorre do princípio da autotutela. Como vocês aprenderam lá nos princípios da administração pública, nos princípios do direito administrativo, a autotutela é o princípio pelo qual a administração pública se tutela, ela se regula, ela se organiza. Então, ela tem esse poder de rever os seus próprios atos. É o que permite à administração pública retirar do mundo jurídico, ou seja, extinguir, seus próprios atos administrativos por motivo de ilegalidade, no caso da anulação, ou por mérito administrativo, no caso de conveniência e oportunidade. Tem uma decisão do STF sobre isso, tem uma súmula do STF sobre isso. E aí, sobre a manifestação de vontade da administração, nós temos a caducidade, a contraposição, a cassação, a anulação e a revogação. São 5 tipos que vocês depois poderão aprofundar com mais cautela. A caducidade, ela trata da extinção do ato pela superveniência de lei que impede a manutenção do ato inicialmente válido, ou seja, o ato caducou. Esse ato não está mais recepcionado pela legislação, ele a partir de algum momento não é mais legal. Temos a contraposição, que ocorre nas hipóteses em que um ato administrativo novo se contrapõe a um ato anterior, ou seja, tem um ato novo que diz algo diferente do anterior. Existia um ato determinando que todos usassem máscaras em ambientes fechados. Depois teve um novo ato administrativo determinando que era opcional usar ou não. Então, ele extinguiu o ato anterior. Ele modifica o objeto e os efeitos do ato anterior. Nós temos a cassação de um ato administrativo, que consiste em invalidar, em extinguir esse ato administrativo que nasceu ok, ele nasceu válido, regular, legal, mas ele se tornou irregular no momento da sua execução. Então, em razão desse descumprimento, em razão dessa irregularidade, a própria administração retira esse ato da sua vigência, da sua vida. A anulação e a revogação, nós veremos ainda um pouco mais na próxima aula, mas eu adianto para vocês que ela é conhecida, a anulação, por desfazer as questões de ilegalidade. Nesse caso, nem é uma opção própria da autotutela, é uma obrigação, é um dever do Estado. Se ela constatou uma ilegalidade de um ato administrativo, ela vai anular o ato administrativo. Então, a anulação sempre tem a ver com legalidade. E a revogação sempre vai ter a ver com discricionariedade. Ele vai revogar, vai extinguir o ato administrativo, se ele entender que aquele ato ele é inoportuno, se ele entender que aquele ato ele é inconveniente por alguma razão.
ele está legal, ele está conforme a lei, mas não faz mais sentido para a oportunidade e a conveniência. Então, nós temos aqui a diferença entre revogação e anulação. É uma diferença importantíssima para os concursos públicos. Anulação, eu falo de legalidade. Revogação, eu falo de revogação, eu falo de discricionariedade, oportunidade e conveniência. Anulação, ilegalidade. Revogação, discricionariedade. Novamente, a anulação possui efeitos retroativos e a revogação apenas os efeitos que chama ex nunc, somente daqui para frente. E nós temos a possibilidade de convalidação ou sanatória. A convalidação ou sanatória é um ato próprio da administração pública dirigido à correção dos vícios presentes nos atos administrativos. A ideia de convalidar ou de sanar um ato é que tem um vício, mas esse vício pode ser sanado, você pode remediar, você pode consertar. Se você puder sanar, então o ato, a partir daí, ele passa a ser válido para o mundo jurídico, ele pode perdurar e pode continuar produzindo efeitos. Temos alguns exemplos de sanatória aqui no quadro. Em síntese, a gente pode apontar, então, como requisitos para a convalidação: ausência de prejuízo a terceiro, inexistência de dano ao interesse público, presença de defeitos sanáveis, ou seja, são os efeitos que possuem possibilidade de conserto, e a ausência de má-fé. Nesse caso, foi um erro involuntário, foi um erro por descuido, foi um erro, por exemplo, formal do ato administrativo. Algumas questões para a gente fixar. Ao realizar a atividade de controle administrativo, a autoridade competente observou algumas situações. Nós temos aqui a primeira, uma situação de cassação. A sociedade alfa, após obter o regular deferimento do ato administrativo, praticou infração que deve importar em sua extinção. Nesse caso, se cassou o ato administrativo. No segundo caso, nós temos um exemplo de revogação. Ato discricionário deferido à sociedade, sem vícios, mas que não atende ao interesse público. Nesse caso, se revoga. Eu não falo de legalidade, eu falo de discricionariedade. Terceiro, determinado ato vinculado, deferido em benefício da sociedade, ômega possui vício sanável de competência. Nesse caso, eu posso convalidar. É um vício que eu consigo resolver. Segunda questão, com relação ao ato administrativo, assinale a alternativa em que a extinção do ato é possível e se dá por ato de revogação. Nesse caso, ele pede que você escolha o ato de revogação. Essa é a hora que, se você quiser, dar uma pausa no vídeo, ler com calma as questões e tentar identificar onde está o ato de revogação. Acertou quem sinalizou a letra A, é revogação no caso de encerramento de um processo licitatório, porque o objeto não é mais de interesse. Não é mais de interesse, eu estou falando notadamente de um caso de discricionariedade. Se não é de interesse, ele é inoportuno, ele é inconveniente e eu consigo desfazê-lo. Assim, a gente fecha a discussão sobre a extinção dos atos administrativos. Ainda tem bastante coisa para a gente falar sobre atos administrativos. A gente se encontra na próxima aula. Não deixe de revisar o conteúdo, de fazer as questões na nossa apostila. Um abraço e bons estudos.